Olá, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus. Meu nome é Thalita. Pra quem não me conhece, sejam todos bem-vindos. Eu não sei que hora que você está vendo esse dia, mas muito bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que seu dia seja maravilhoso pra honra e a glória do Senhor. E se não está tudo bem, creia, vai ficar tudo bem. Deus tem o melhor para sua vida. Receba em nome do Senhor Jesus que toda palavra de maldição sobre a sua vida, sobre a sua casa, caia por terra em nome do Senhor Jesus. Seja cheio do Espírito Santo. Gente, tava aqui na minha casa, refletindo, e Deus estava falando comigo através de um tapete que eu comecei a iniciar. E ele falou comigo para eu pegar a câmera, que ele ia falar não somente com vocês, mas comigo também através da palavra que se encontra lá em Eclesiastes 3. Deixa eu abrir aqui, que eu não havia aberto ainda. Não é tudo sempre que eu venho gravar vídeo, que é muito cansativo a minha rotina, mas graças a Deus, Deus me encheu da tua graça, e para honra e glória do Senhor, estou aqui novamente. Louvado seja Deus. Lá em Eclesiastes 3, diz o seguinte. Vamos ler toda a passagem. Tudo tem seu tempo. Há um momento certo para tudo. Um tempo para cada atividade debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de colher. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de se entristecer e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se afastar. Tempo de procurar e tempo de deixar de buscar. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de remendar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. O que as pessoas ganham com tanto trabalho árduo? O fardo que Deus pôs sobre toda a humanidade, e no entanto, Deus fez tudo apropriado para seu devido tempo. Ele colocou um senso de eternidade no coração humano, mas mesmo assim ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus do começo ao fim. Conclui, portanto, que a melhor coisa a fazer é ser feliz e desfrutar a vida enquanto é possível. Cada um deve comer e beber e desfrutar os frutos de seu trabalho, pois são presentes de Deus. Eu sei que tudo que Deus faz é definitivo, não se pode acrescentar ou tirar nada. O propósito de Deus é que as pessoas temam o que acontece agora, já aconteceu antes, e o que acontecerá no futuro também já aconteceu, pois Deus faz as mesmas coisas acontecerem repetidamente. As injustiças da vida. Observei também que debaixo do sol há maldade, onde deveria haver justiça. Sim, até os tribunais são corruptos. Disse a mim mesmo, no devido tempo, Deus julgará tanto os justos como os perversos, por tudo que fizeram. Também refleti sobre a condição humana, como Deus mostra às pessoas que elas não são melhores que os animais, pois tanto pessoas como animais têm o mesmo destino. Ambas respiram e ambas morrem. As pessoas não têm vantagem alguma sobre os animais. Isso não faz o menor sentido. Todos vão para o mesmo lugar. Vieram do pó e a ela retornam. Vou ler essa passagem aqui de novo, versículo 19. Pois tanto pessoas como animais têm o mesmo destino. Ambos respiram e ambos morrem. As pessoas
não tem vantagem alguma sobre os animais. Isso não faz o menor sentido. Todos vão para o mesmo lugar, vieram do pó e a ela retornam. Afim, quem pode afirmar que o espírito dos seres humanos vai para cima e o espírito dos animais desce para a terra? Vi, portanto, que a melhor coisa a fazer é alegrar-se com o seu trabalho. É isso que nos cabe na vida. Ninguém nos trará de volta para ver o que acontece depois que morremos. Essa é a palavra. E quero ler também lá em Mateus. Deixa eu ver aqui, se eu não me engano, é Mateus 7. A oração eficaz. Mateus capítulo 7, versículo 7. Peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todos que pedem recebem, todos que procuram encontram, e para todos que batem a porta é aberta. Respondam: se seu filho lhe pedir pão, você lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Portanto, se vocês, que são maus, sabem dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu Pai que está no céu dará bons presentes aos que lhe pedirem. Amém. Irmãos, amigos, quero falar para vocês algo que Deus colocou no meu coração. Um sonho que Deus me deu. E contudo ele me trouxe Eclesiastes 3 sobre o tempo. Semana passada, segunda-feira, hoje é segunda que eu tô gravando. Se eu não me engano, no dia 3, eu sonhei que eu tava em casa e eu saía pro lado de fora. E o lado de fora, assim, da porta pra rua, eu via a árvore, assim, da frente de casa, do lado do vizinho. A paisagem estava toda branca, e descia flocos de neve. E eu falava assim, mas meu Deus, isso de novo? Eu não tô preparada para esse evento. E aí eu corria pra dentro de casa, colocava um agasalho, um mais quentinho que eu tinha, e ia. E eu ficava feliz com aquilo, começava tipo meio que brincar na neve. Aí eu voltava pra dentro, depois pensava e refletia. Sentava no sofá, refletia e começava a falar pra Deus, até mesmo gravando um vídeo, abrindo a palavra, falando assim, eu tive o tempo de falar isso pra vocês, mas eu não usei esse tempo pra falar, né? Eu perdi a oportunidade de falar que isso iria acontecer, porque Deus havia me avisado antes e eu não tive coragem, né? Não reservei um tempo pra poder falar isso pra vocês. E no começo do ano, em janeiro, eu lembro que eu tive muitos sonhos de revelação. Dentro dele, alguns deles eu já trouxe aqui pra vocês, que Deus me recordou e eu falei, né? Só Deus sabe. O que Ele manda eu entregar, eu vou lá e entrego. E é muito devocional, constância, oração, jejum, pra eu poder estar aqui. Porque eu até falo pra Deus, Senhor, isso não é da minha consciência, do meu subconsciente. Isso não é algo que eu vi, né? E ouvi pra isso estar passando na minha cabeça, pra eu estar sonhando com aquilo. Então meu esposo fala, nossa, você dorme, você sonha, toda vez você sonha. Enfim, é o dom que Deus me deu e muitas das vezes Deus me avisa o que é, se é material, se é emocional, se é algo que eu vivi, um alerta, um livramento. E Deus falou, né, sobre a mudança do tempo. Falou sobre o emocional. Até me mostrou uma pessoa e eu não soube discernir, né, quem que era. Mas, contudo, em janeiro eu sonhei que
Foi o mesmo sonho, já é a segunda vez que eu sonho com isso. Eu falei, eu não posso guardar dentro de mim. Vai fazer uma semana que quando eu lembro disso, eu falo, Senhor, me dá coragem, toca em mim. Me ajuda a falar isso pros teus filhos, porque eu preciso alertar o que o Senhor quer que eu fale. E foi o mesmo sonho. Eu sonhava, foi a mesma coisa. Eu acordava, abria a porta. Só que eu tô lembrando agora de falando pra vocês. No outro sonho eu tava com meu esposo, nesse eu tava sozinha. E eu via ele nitidamente e falava, neve? A gente acordava assim. E ele junto comigo, ele, neve? Como assim? Tá nevando! Ele ficou feliz e eu na hora eu fiquei triste, porque eu falei, meu Deus, eu sou frienta e agora? Eu não tenho roupa. Eu falei a mesma coisa, eu não tenho roupa pra esse evento. E ele feliz da vida, porque ele gosta do frio, ele é calorento, ele gosta do frio. Aí ele falou assim, nossa, que legal, nós estamos no Brasil mesmo? Será que eu não acordei em outro país? Ele falava desse jeito, num sonho. E ali, dessa vez eu sonhei com isso, eu vi certinho, gente, casa assim, na frente de casa, tudo branco assim, a árvore não tava mais verdeada assim, tava branco. E tinha hora que eu falava assim pra Deus, nossa Deus, cadê o país tropical? Nunca nevou aqui. E tá nevando pela primeira vez, como assim? É igual eu falei pra vocês, esse segundo sonho, Deus, o Espírito Santo me incomodava dentro de mim no próprio sonho. Eu falava, meu Deus, como assim? Falando sobre isso, eu te dei a oportunidade de falar pros meus filhos e você me falou. E aquilo me causou tristeza no sonho, né? Tanto é que no sonho, igual eu falei pra vocês, eu abri o vídeo do celular e comecei a dialogar com vocês, né? Sobre algo que Deus já tinha mostrado, mas aí já tinha perdido o tempo de falar isso pra vocês. Então, independente do que vier, Deus mexendo no tempo, estejam preparados para tudo. Se houver uma mudança climática, vocês sabem que o El Niño tá vindo da Antártica, tá afetando muito o Brasil. E com isso, a gente tá tendo muitos problemas climáticos, né? Chuvas em fora de época, calor extremo, frio extremo, tá tudo demais. E por não ser a primeira vez que eu tenho um sonho repetido, sonhando a mesma coisa, e eu convoquei o Espírito Santo falando comigo, Senhor, é da tua vontade ou não que eu diga, né? Porque eu não quero que seja da carne. E Deus tocou fortemente no meu coração pra falar isso pra vocês agora. Então, orem, se preparem, trabalhem mais, se esforcem mais. Vamos ser igual as formiguinhas, trabalhar mais. Tá difícil, tá impossível, isso eu falo até pra mim mesmo. Nossa, é tão difícil trabalhar. Mas em tudo nós temos que ser felizes, temos que ser gratos, que Deus tá dando saúde, que nós estamos levantando, estamos respirando, estamos tendo mais uma oportunidade para louvar a Deus, glorificar o teu santo nome, agradecer de todo o coração. Se a gente tá na luta, se a gente tá no processo, trabalho árduo, que a gente venha adorar a Deus, louvar em espírito e verdade e pedir a Deus sabedoria antes da gente for tocar no dinheiro. Porque as coisas não estão fáceis e as coisas daqui pra frente também não vão ser fáceis. Então, tudo dinheiro, tudo aquilo que a gente for conquistando, tudo aquilo que a gente, né, seja o esposo, a esposa, seja só o esposo, né? Você, mulher, ora a Deus, pede pra Deus dar sabedoria pro seu esposo, administrar o dinheiro da sua casa, ou se é você que administra, ele que trabalha, ora a Deus antes de tocar nesse dinheiro pra não gastar com besteira, para não gastar com aquilo que não convém a Deus, ao Espírito Santo de Deus que habita em você, pois você é o templo do Espírito Santo. Então, peça a Deus a administração da sua vida financeira, para você também poder se preparar para tudo que Deus for mandar daqui para frente, para coisas que ainda a gente não sabe. Então, há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. E Deus tem falado muito sobre isso aqui. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar, tempo de se afastar. Eu tenho
É confidencial meu, mas eu preciso compartilhar isso com vocês. É da minha intimidade. O serviço que eu tô hoje em dia, ele não é muito fácil, né? Lidar com pessoas não é fácil. Movimentos repetitivos também não, porque conforme vai passando o tempo, acaba gerando sequela, né? Então tem que ter tudo um preparo, alongamento, psicológico tem que estar em dia, enfim. E às vezes, quando a gente tá no extremo, cansaço mental, exaustão, eu venho falando com Deus: Senhor, por que o Senhor me colocou aqui? O que eu vim? Por que eu tô aqui? Por que eu vim parar aqui? E o Senhor, semana passada, me falou sobre isso. Você está no tempo de espalhar pedras. Eu não sei se nem se minha sogra tá assistindo esse vídeo, mas ele tinha dado ela como exemplo. Eu falei assim, em relação à vida dessa pessoa aqui, quer dizer, da minha sogra, da minha mãe, da minha pastora, porque elas trabalharam a vida toda e elas estão reservadas. Deus praticamente reservou elas, né? Restrição, problema de saúde, mas amém. Falei assim, meu Deus, aí eu fico com medo, falo, nossa Senhor, será que eu vou chegar? Será que eu vou trabalhar tanto, vou ficar desse jeito também? Misericórdia. E sempre orando ali por elas, porque ninguém gosta de ver quem você ama sofrendo, sentindo dor. E aí Deus falou comigo, através da vida delas, através do ministério delas, né? Mostrando, me dando elas como exemplo. Falou assim, hoje você tá no tempo de espalhar pedras. E elas estão no tempo de ajuntá-las. Porque na vida, quando Deus dá um trabalho pra gente, Ele também dá. Eu aprendi com uma pessoa esse ano, um professor muito querido que me deu aula de carro. Falou assim, quando Deus coloca você num trabalho, Ele não tá te dando só um trabalho, Ele tá te dando um ministério. Aquilo falou tão fortemente comigo que eu vou levar pra vida. Quando Deus, e vou falar aqui pra vocês também, que eu creio que alguém tá precisando ouvir isso. Quando Deus te der um trabalho, colocar você em um lugar, e que só no tempo dele você vai sair daquele lugar. Deus não tá te dando um trabalho. Deus não tá vendo se você é fraco, se você é forte. Porque Ele é a sua fortaleza, aleluia, glória a Deus. E Ele vai te dar força se você não tiver. Se você tá cansado, Ele vai ser o seu refrigério, o seu refúgio. Ele vai fazer com que você descanse. Entende? Nos braços deles, mesmo você estando cansado. Por mais que você esteja cansado, se for preciso, Ele vai te levar no colo. Pra você não desistir. Se for preciso, Ele traz você pela sua mão, pela sua destra. Pra você não desistir. Quando você pensar em desistir, aí que Ele vai te fortalecer ainda mais. Porque nós somos seres humanos, somos fracos, somos feitos de carne. E da nossa carne não sai nada. Tudo que é de bom na gente são fruto do Espírito Santo de Deus. E quando Deus te coloca em um certo lugar, é porque você precisa ser luz na vida de alguém para determinada área em que Ele for te colocar. Quando uma profissão ardeu forte no seu coração lá atrás, não foi porque isso veio na sua cabeça, mas foi porque Deus colocou essa sementinha no seu coração, colocou um projeto desenhado para sua vida antes de você entrar em tal área, tal profissão. Então, se você ainda não achou um serviço específico, não fica triste. Comece a clamar ao Senhor, como diz em Mateus 7. Peçam e receberão, procurem, encontrarão, bata e a porta lhes será aberta. Eu vou te falar algo. Começa a pedir para Deus, Senhor, qual área que o Senhor quer que eu entre? Desperta esse desejo no meu coração. E se esse desejo já arde no meu coração, me dá estratégias, me dá uma luz que eu creio que é o Senhor Jesus. Essa luz é o Senhor Jesus, para Ele me guiar. É a decisão certa que eu tenho que tomar para entrar nessa área que o Senhor quer que eu entre. E se for um freelance, vai e faz, para você arrecadar dinheiro, para você exercer essa profissão, talvez um
o empreendedorismo, para você investir naquilo, se for uma faculdade que você tem que fazer para você sair dessa profissão que você tá de CLT, vai e faz. O cansaço vai ser extremo, mas Deus vai te dar força. A sua saúde pode não ser agradável, você pode adoecer no processo, mas continua. Eu lembro que quando eu fui fazer autoescola, eu tô ainda recuperando desse processo, né? Veio muita luta, muita guerra. E não foi fácil acordar cedo, 6 horas da manhã, um cansaço extremo que o serviço deixa a gente, onde eu trabalho. E eu dormia, tinha vez que eu ia dormir meia-noite e meia, tinha vez que eu ia dormir 11, tinha vez que eu ia dormir 11h30, tinha vez que, graças a Deus, eu conseguia dormir 10 para as 11, 10h30. 10h30 eu não lembro se eu consegui, mas era de 10h30 para frente. E olha o relógio, esse horário nem é bom dormir, é horrível pra dormir e depois enfrentar o dia, no dia seguinte ainda mais cedo. Eu também tomo umas medicação antes de dormir. E nesse processo eu fiquei com muita ansiedade, daquelas assim, tipo, de paralisar. Vamos supor, às vezes não era nem ansiedade em si, era mais um cansaço físico, sabe? Um cansaço extremo, né? A ansiedade às vezes vinha, né? Tipo, querer fazer as coisas pra poder chegar no horário, e eu acabava, paralisando, porque eu queria muito voltar a descansar, enfim. E eu falei, isso não tá normal, deve ser alguma vitamina, não sei. Fui atrás, fiz exame e tal, aí deu, continuo. Faz um tempo que eu tô tratando, orem por mim. Pra Deus me curar nessa parte, me ajudem em oração. Vocês que são de fé e de muita oração, apresenta lá nas suas orações, Thalita, a minha vida. Eu creio que em nome do Senhor Jesus eu ainda vou contar um testemunho pra vocês de que eu fui curada disso, porque faz muito tempo, faz anos que eu venho tratando de, repondo vitamina. E lá constou que minhas vitaminas estavam baixas e deu um pouco de anemia. Aí eu tô tratando e tudo mais. E, gente, pense. Eu lembro de ter contado isso pra minha pastora, pra minha mãe. Meu esposo já sabe, minha sogra. E no meio do percurso veio muita luta mesmo pra eu poder desistir, sabe? E quando Deus tem algo pra te entregar, Ele não vai fazer você desistir, porque é Ele que vai lutar por você. Muitas das vezes Deus entrega um projeto na sua mão que você acha que é você que vai lutar, mas não é Deus que vai lutar por você. E nisso foi. Durante esse processo, eu fiz os exames, constatou que eu tava com anemia, era muita fraqueza, muito sono, coisa horrível assim, e eu fui encarar, fazer aula. Tive sonhos horríveis, que eu sonhei que o professor tava me dando aula e eu tava dormindo assim, porque eu não conseguia ficar acordada. E nisso eu falando com Deus, orando, acordando de madrugada, jejuando pela manhã antes de eu tomar o café da manhã, depois indo pra fazer as aulas. E aí eu falava assim, não, é hoje que eu vou pegar um atestado. E não vou, eu não aguento, eu tô muito fraca. Aí Deus falava, filha, vamos que eu tô contigo. O estômago ruim, e eu querendo vomitar, e eu falava assim, meu Deus, e agora? O fim, misericórdia. Aí eu respirava, porque o estômago ruim, vitamina lá embaixo, um pouco de anemia, às vezes eu tacava ansiedade, misericórdia, foi um processo muito tribuloso, e vai ficar marcado. E eu passei por coisas assim que, meu Deus, eu nem sei como que eu consegui. Até hoje eu penso e falo, Senhor, foi a tua mão, porque se não fosse o Senhor eu não tinha conseguido nada. E eu não sei se eu contei esse testemunho pra vocês, eu contei mais lá na igreja. Eu senti muita crise de ansiedade durante o processo. Quando eu acordava de madrugada, tinha vez que eu dormia direto, tinha vez que eu acordava de madrugada. Quando eu acordava de madrugada, Deus falava, fala comigo, conversa comigo.
desabafa comigo. O que você tá sentindo? Conversa comigo. E aí, eu falava pra Deus tudo que eu tava sentindo, os erros que eu tava tendo constantemente, porque quando eu tô com muito cansaço, muito exausto, eu entendo tudo o contrário. A pessoa fala X, eu entendo A, a pessoa fala B, eu entendo C. E aí o professor me explicava, tipo, vira pra direita, vira pra esquerda, vira pra esquerda, vira pra direita. Nossa, foi uma batalha assim entre a mente, a carne, o espírito e o ouvido. E eu falava, Deus, olha, toda vez quando eu errava, no começo eu errei 10 vezes, afoguei 10 vezes no carro e aí eu fiquei com muito medo, falando pra Deus, toda vez quando eu ia na madrugada falar com Deus, eu falava isso pra Deus, Senhor, que não seja eu, mas que venha ser o Senhor através de mim, quando eu entrar naquele carro. Acalma o meu coração, me dá paciência, me dá direção. Muitas das vezes Deus usava até o professor pra falar isso pra mim, né? E eu não tava, sabe, sentindo o carro. Eu não tava sentindo, porque o cansaço tava extremo. E aí eu falava pra Deus, Senhor, me deixa sentir, eu quero sentir, eu não tô sentindo e eu preciso sentir pra poder parar de afogar. Porque, vamos supor, se chegasse na prova e afogasse 10 vezes, eu reprovava. Porque tirava a ponta, até tirar todos os pontos, pronto, reprovou. E o desafio maior foi esse, vencer o cansaço, a anemia, né? Dormir tarde, acordar cedo e seguir. Muitas das vezes, por conta desse vai e vem, aquele peso na cabeça, me dá ânsia de vômito, estômago não muito legal. Enfim, no meio do percurso, um frio, meu Jesus amado, um frio. O carro quebrou na estrada com meu esposo trabalhando, era ele que me levava. Aí durante, tipo assim, ele me levou até as 5 primeiras aulas, as 3 primeiras aulas, depois eu tive que ir de carro. Não pude nem pegar o carro durante as aulas para eu poder aprender, né? Para ele poder me ensinar antes de eu chegar na prova, porque o carro tava quebrado. Aí eu falei assim, quer saber? Não vou nem treinar. Vai consertar em nome do Senhor Jesus, mas eu não vou nem treinar. Né? Pra não ficar mais ansiosa ainda. Aí eu não treinei, joguei na mão de Deus e foi assim. E aí eu fiquei com muito medo, Deus. Eu falei com Deus, falei assim, Senhor, eu não sei se eu vou conseguir. Contei todos os meus medos, angústias, aflições. E Deus sempre falava, vamos filha que eu tô contigo, vamos. Eu vou realizar esse sonho, vamos. Você consegue, vamos. E aquela batedeira às vezes no coração, enfim. Para trabalhar também, cansaço extremo, meu Deus do céu. Para raciocinar é difícil, para falar com as pessoas também, por conta da exaustão física, emocional, enfim. Mas em tudo Deus deu graça, Deus deu vitória. Eu lembro que, nossa, parecia uma eternidade, parecia que não ia acabar. Não aprendi baliza muito bem. Queria ter tido mais oportunidade para aprender a baliza. Aprendi só 3 vezes, mas ainda tô aprendendo. Meu esposo tá me ensinando, graças a Deus, em nome do Senhor Jesus, vai dar certo. Então eu até falo pra ele, vou ficar profissional nessa baliza aí. Né? Aqui demora um pouquinho, mas quando aprende, decola. E aí eu lembro que na prova eu senti muita ansiedade. Minha mão suava, tudo em mim suava. Um dia antes, choveu. Eu fiquei durante a prova toda eu afoguei todas as vezes. E teve um dia específico que eu falei pro Senhor, vai ter alguma aula que eu vou chegar à esperança, que eu não vou afogar. Pra quando chegar na prova eu também não afogar. E foi a aula específica que eu peguei a estrada. Nessa aula eu não afoguei nenhuma vez. Senti tremendamente a presença de Deus naquela aula. E ali eu senti esperança. Aí depois eu comecei a afogar de novo. Pelo menos uma vez eu comecei a afogar. Não sei se é por causa dos pares, o que é.
Mas aquela aula me deu tanta esperança. Eu falei assim, Senhor, agora eu sei que o Senhor tá comigo. O Senhor sempre esteve comigo. Só de eu estar indo nas aulas, mas isso me deu uma esperança de que eu vou passar. E eu comecei a me ver, sabe, com a minha carta, olhando pela fé e falando com Deus nas madrugadas, fazendo jejum. E aí no dia da prova eu lembro, né, o professor, durante o percurso, ele foi demitido. E isso mexeu também comigo, eu fiquei um pouco com medo. E eu falei, meu Deus, ele não vai estar lá para me instruir, né? Mas ele me instruiu. Graças a Deus ele me deu aula até o último dia. O último dia da minha aula. Mas depois ele foi, tinha acabado o aviso. Aí durante o exame, ele foi mandado embora. Ele não ia estar lá. E querendo ou não, ele tava me gerando confiança. Aí Deus falou assim, no primeiro dia que ele me deu aula, não sei se foi o primeiro ou no segundo dia que ele me deu aula, que eu tava pegando e dirigindo, falava, veio assim no meu coração, nossa, como que vai ser pra eu dirigir sozinha? Deus não vai estar comigo. Aí, quer dizer, perdão, foi isso que eu pensei, não. O professor não vai estar comigo, como que vai ser, meu Deus? Aí Deus falou, antes de eu terminar, frase na minha cabeça, Deus falou, o professor não vai estar com você, mas eu vou estar com você. E tudo que você aprendeu aqui, eu vou te dar a direção. Eu falei, amém. Eu creio, eu recebo essa palavra. E então, tá sendo um desafio pra mim ainda, né? Enfrentar os medos. Enfim, mas pra honra e glória do Senhor, eu fiquei com muito medo, né? Tudo colaborou pra eu enfrentar aquele processo sozinha, mas até no serviço do meu esposo, eu ouvi atrasando as entregas, ele ficou lá comigo. Eu achei que eu ia estar sozinha, eu não fiquei sozinha, ele ficou lá. Aquilo me gerou confiança também. E principalmente, quando eu já tava assim, tremendo de ansiedade, eu falei pra Deus, veio um louvor lindo na minha cabeça. Que o tempo tava meio fechado, tava meio nublado. Eu falei, meu Deus, vai chover, e agora, meu Deus? Aí veio um louvor na minha cabeça. E vou dar só uma palhinha pra vocês. Falava assim, Deus, eu já te vi na sarça ardente, Deus, também te vi no vento, Deus, eu já te vi na coluna de fogo, Deus, também te vi na nuvem, mas hoje eu vim aqui pra dizer pra ti, não me deixe subir sem ver tua glória. Aí depois já vem na minha mente, mostra a tua glória, Senhor. Aí falava assim, a minha face você não vai ver, se ver você tem que morrer, a minha glória vai permanecer na tua face. Recebe a minha glória, recebe a minha glória, recebe a minha glória, recebe a minha glória, na tua saúde eu derramo. E aquilo ia ministrando cada vez mais forte no meu coração. Aí começou a descer uma lágrima no meu rosto. E eu falava assim pra Deus, Senhor, agora eu sinto, agora eu sei que é o Senhor que vai estar aqui. Eu sei que tá chegando a minha vez. E eu preocupada com o serviço, se eu ia chegar no horário ou não. E eu nem queria me importar, sabe? Se eu ia chegar no horário ou não. Porque até pra isso, Deus tocou no coração da minha líder. Às vezes ela é bem exigente, bem rígida, né? Às vezes não facilita muito pra gente, assim, na nossa vida pessoal. Mas eu creio que isso vai mudar em nome do Senhor Jesus, né? Mas eu orei muito. E eu lembro que até pra isso, Deus tocou. Eu vi Deus falando através da vida dela. Falou, tá, você vai fazer a prova, não se preocupa. E ali eu já não tava falando pra ninguém. Eu tinha aquela sede de falar pra alguém, pra expressar minha emoção. Eu queria falar, e Deus falava, não fala pra ninguém. Só fala pra quem tá orando por você, que por Deus, eu pedi pra minha mãe, pra minha sogra orar por mim. E elas estavam me ajudando em oração, meu esposo também. E com isso, a gente tava nessa luta, né? Constante em oração. Minha esposa me levando depois, antes de terminar as 20 aulas. Graças a Deus o carro veio
A gente conseguiu consertar. E, se não me engano, foi nas últimas 3, 5 aulas, alguma coisa assim. Aí ele voltou a me levar. E até pra isso, eu falei, meu Deus, onde eu vou tirar dinheiro, pelo amor de Jesus Cristo, pra arrumar esse carro, pra ir pra lá. E aí Deus foi me dando instrução pra usar meu cartão, pra poder pegar Uber de moto, naquele frio castigante, aquele monte de blusa. Enfim, foi dando estratégia. A porta foi se abrindo. Conforme o inimigo ia se levantando, Deus ia me instruindo pra andar sobre as águas, mostrando realmente a sua glória. Teve outros processos, também na área da minha saúde. Eu ia fazer um exame médico. E esse exame médico não foi possível fazer. E aquilo mexeu muito com a minha cabeça. Porque um exame médico eu tava esperando há 5 anos, sabe? 5 anos, guardando no SUS, pra fazer a ressonância, endoscopia. Eu ia fazer essa endoscopia pelo SUS. E eu cheguei lá, falei, meu Deus, nossa, graças a Deus, né? Eu já tô com problema no estômago, não, né? Vou ver se realmente eu tô com gastrite, alguma coisa assim, pra eu ir tratando. Infelizmente, cheguei lá, tava com 14 horas de jejum, sem tomar água, sem comer. E aí, a mulher falou pra mim, volta lá no seu posto, você não vai poder ser atendida, porque a pessoa que mandou você vir, ela desmarcou. Nossa, ali eu vi, Deus, tipo assim, e foi no segundo dia. Primeiro o carro quebrou e eu tive que ficar em jejum, e depois, no outro dia a gente pegou o Uber, meu esposo me acompanhou, ele tava bem triste ainda com o que tinha acontecido, não sei se foi no segundo ou no terceiro dia, e eu com aquele jejum, fazendo, né, não foi um jejum que eu quis fazer, né, espiritual, foi pra poder ir pra área da saúde, né, pra eu poder fazer esse exame. E aí Deus falou, não, você vai fazer esse jejum, apresenta também as coisas que precisam ser apresentado, né, já apresenta como um jejum espiritual também, pro inimigo cair por terra. Eu cheguei lá, nossa, misericórdia, eu fiquei tão triste, fiquei tão bravo, nossa, pensei de tudo. Fiquei tão frustrada, porque eu tinha pedido pra minha líder, e é muito difícil eles trocar a folga, e eles trocou a folga. E é muito difícil eles fazer isso, né? Porque, igual eu falei, eles não estão facilitando muito na nossa vida pessoal lá, pra poder ajudar quando a gente precisa. Mas, quando a gente ora muito, Deus toca no coração deles. E é só na base da oração pra dar certo. E eu orei muito pra isso, pra que desse certo, pra eu pegar aquela folga de feriado pra eu poder resolver esse problema. E eu lembro bem que isso não foi possível, né? Eu fiquei muito triste mesmo. E ali, meu esposo, sei lá, eu lembro o que ele falou. Tô tentando lembrar, peraí. Ele falou pra mim, amor, em tudo dai graças, né? Aconteceu isso, mas Deus pode ter te dado um livramento também. E eu fiquei brava. Ele falou assim, mas amor, você falou pra mim ontem, né? Que o carro parou, que não sei o que. Deus pôde me ter dado um livramento pra eu ficar feliz, pra eu dar graça. E eu tô falando isso pra você hoje, aquilo que você me falou. E eu falei assim, meu Deus, realmente. Aí eu cheguei lá na casa da minha sogra, triste. Ela falou assim, não, filha, não fica desse jeito não. Você sabe como que a saúde tá um caos. Às vezes Deus pode ter te dado um livramento também, né? Vai que numa dessa acontecesse algo pior com você. E ali ficou os dois meio murcho, né? Por conta da gente ter que resolver um problema financeiro, na área de trabalho. E eu, que já tinha pedido um banco não, folga de feriado, e não ter resolvido esse problema, né? Porque não é fácil. Né? Deixa eu trabalhar hoje aí, que eu pedi pra você e... Enfim, teve um problema, teve um erro. Aí eu ia voltar lá no médico de novo, esperar mais 5 anos pra ser atendido? Não, infelizmente. Falei, deixa isso quieto, Deus vai me dar condição e eu vou fazer, algum dia eu vou fazer. E Deus vai me curar, eu creio que Deus vai me curar e eu nem vou precisar fazer esse exame. Mas enfim, tudo tá nas mãos de Deus. Como diz a palavra, tudo tem um tempo de Deus. E a gente precisou desse tempo pra enxergar Deus, sabe? Pra enxergar Deus.
para Deus aumentar ainda mais a minha fé, para me dar mais força para lutar, né? Foi grandes desafios durante o processo, foi muito deslevante, sabe? Mas em tudo eu senti a mão de Deus me puxando, falando: filha, vamos que eu tô contigo. Veio tudo pra tentar, sabe? O inimigo tentando me pôr pra baixo, né? Mas, pra honra e a glória do Senhor, lembro como se fosse hoje, eu não afoguei nenhuma vez. Durante o percurso, não esqueci nenhuma seta, estacionei muito bem. Não teve baliza, que é o mais difícil, né? Porque eu não aprendi muito a baliza, eles só ensinou pra eu poder passar na prova. E agora que eu tô aprendendo a baliza devagarzinho. E só houve uma falha, e eu nem sei se ela reparou, porque ela não falou nada que eu não tirou ponto de mim, sabe? E eu acho que ela, até isso Deus não permitiu ela ver, pra isso não afetar, né? Quando Deus quer te dar uma bênção, né? Até isso passa desapercebido durante o examinador, né? Que eu dei a seta pra sair, como mudou tudo o percurso, a seta desligou e eu não reparei. Eu já tava acostumado de um jeito, né? Enfim, e eu acredito que ela não viu, não tirou ponto. E ela falou pra mim, depois que eu saí do estacionamento, né, que eu tinha estacionado, ela falou: vira pra esquerda. E eu já tava com a direita na cabeça, de tanto que eu fiz pra virar pra direita. Aí eu não virei, eu só puf com a seta. Ela vira pra esquerda. Aí eu puf de novo e virei pra esquerda. E ali eu fui tranquilamente, não choveu, ficou nublado o tempo, foi super rápido, acho que foi 5 minutos, né? Na onde eu ia virar para entrar na Praça Olímpica, a seta sempre desligava e eu passava desapercebido, não ligava de volta, e eu já tava com a mão assim pra poder ligar a seta de novo. Até isso, a seta nem desligou. Preparada com a mão assim pra ligar a seta não desligou. Foi tudo perfeito. Foi o tempo de ajuntar. Foi o tempo de ajuntar, sabe? Porque no começo foi o tempo de espalhar a pedra. E esse tempo de eu receber foi o tempo de ajuntar, sabe? Então, sobre o tempo, Deus fez tudo perfeito. A gente passou por provas para nos fazer mais forte, para preparar a nossa condição emocional, física. Deus preparou, Deus ainda tá preparando. E foi um sonho assim meu desde criança. Eu peço perdão por esse tempo, por esse vídeo tá ficando longo, mas eu preciso falar aqui pra vocês. Eu falei isso pra vocês na rede social, lá comentei que eu sofri um acidente de moto. É muito difícil pra mim, foi muito difícil pra mim andar com moto atrás por conta desse acidente. Às vezes ainda vem os sustos, os gatilhos, mas em tudo eu sinto a presença de Deus, sabe? Quando Deus vem falando, sabe? Quando Deus pegou a mão de Pedro e falou: filho, vem, vamos andar sobre as águas. É assim que eu sinto no trânsito. E ali durante o percurso, a tremedeira, o suador parou tudo, veio tanta calmaria dentro do meu coração. Senti tanta presença de Deus. Isso aconteceu até na moto. Mudou tudo o percurso. Fiz 17 aulas num percurso. Aí depois mudou o percurso todo, tirou muitas coisas que não tinha, mas ficou mais fácil. Mas como eu sou difícil de lidar com mudança, as 3 últimas aulas, a gente não sabia o que fazer, o que ia fazer durante o percurso, o que ia ser feito, né? E aquilo ficou na minha cabeça: e agora? E agora? E agora? Será que eu vou passar? Será que eu não vou? Enfim. Mas para a honra e a glória do Senhor Jesus, Deus me deu calma. Foi um frio danado no dia, né? Não foi fácil também, mas para a honra e a glória do Senhor não afoguei. Na moto também, uma vez só que eu não afoguei. Durante todas as aulas eu afoguei. Para a honra e a glória do Senhor foi muito tranquilo, sabe? E em tudo eu vi a mão de Deus. Tudo eu vi o tempo de Deus. Foi na falta de saúde, Deus me deu força, Deus me deu saúde, Deus me ajudou. Então, tudo que você vai fazer, ora, pede a Deus. Se o seu momento tá de
Se o seu momento tá de ajuntar a pedra, se o seu momento tá de oração, se o seu tempo é de plantar, sabe que um dia você vai colher. Se hoje a sua saúde não tá muito boa, sabe que um dia Deus vai te curar. Deus vai estabelecer vitórias sobre a sua vida. Deus vai renovar as suas forças. Então não desanima dos projetos que Deus colocou no teu coração. Não desanima. Não tenha medo. Ele é contigo. Continua batendo na porta e a porta vai se abrir. Deus é com você. Amém? Eu espero que você tenha entendido a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu não sei como que eu vou fazer com esse vídeo. O vídeo ficou muito longo. Não sei se vai ser parte 1, parte 2. Se vai ser junto. Mas eu creio que onde quer que vá essa mensagem, eu creio que o Espírito Santo vai tocar no seu coração de uma maneira diferente, de uma maneira espiritual, de uma maneira especial. E vai fazer você olhar com os olhos da fé. Vai fazer você enxergar além do horizonte, além dos seus medos, das suas angústias, das suas aflições. Ele vai fazer você passar por cima de todas as provações que você vem enfrentando na sua vida. E você vai cantar o hino da vitória. Começa a profetizar para você mesmo aí onde quer que você esteja, que o melhor de Deus está por vir sobre a sua vida. Fala para si mesmo: o melhor de Deus está por vir na minha vida, na minha casa, na minha família, na minha saúde. E não aceite o que o inimigo tem feito para fazer você desistir. Pega na mão do Senhor, na oração, no jejum, na palavra, e Deus vai fazer você vencer. Você é mais do que vencedor, acredita. O processo vem, mas o processo passa, a experiência fica, o testemunho fica. E lá na frente Deus vai usar essa provação que você está passando para você dar o seu melhor glória, para você dar a sua melhor adoração, para isso servir de testemunho na vida de alguém, para levantar outras pessoas, assim como Ele te levantou naquele processo que você teve que passar. Você é um instrumento de Deus, então não tem como você fugir do seu chamado, daquilo que Deus escolheu para sua vida. Então não tenha medo. Deus está mandando dizer aqui: não tenha medo, pois tem de bom ânimo. Ele venceu o mundo e você vai vencer também. Amém? Fica com Deus, fica com essas palavras. Prepare teu coração, prepare o teu celeiro, prepara a tua casa para o que está por vir. Não só do material, mas prepara o emocional também na palavra do Senhor. Se apegue mais com Deus, né? Porque independente do que vier, nosso coração já vai estar preparado, sabe? Deus já vai ter dado força, Ele vem dando graça todos os dias. Seja um clima, uma inundação, neve, calor extremo, o que for que tiver que vir para o Brasil, em determinada cidade, em determinado lugar, ou até o país, porque o mundo inteiro, a gente estamos passando pelas dores do parto. A terra está sendo abalada, isso é bíblico, para despertar aqueles que ainda dormem, que aqueles que estão mortos espiritualmente. Porque a intenção do coração de Deus é fazer com que as pessoas, todo mundo vá para o céu, mas nem todos vão ser, né? Deus vai mostrar para as pessoas o caminho, mas o livre-arbítrio, ele é para todos, e nem todos vão seguir o caminho da cruz, seguir o caminho estreito. Então, olhe para Jesus, olhe para a cruz. Tá difícil, mas poderia estar pior se a gente não tivesse com Jesus. E ore por aqueles que se perderam no meio do caminho. Se possível, ajude com palavra, com ânimo, com oração e jejum para esse próximo, para esse teu amigo, para esse teu parente, para esse teu vizinho, para esse teu conhecido.
voltar para os caminhos do Senhor. E isso quem vai fazer não é você. Você vai ajudar dessa forma, mas quem vai tocar vai ser Deus. Não é por força nem por violência. Em nome do Senhor Jesus, então, é tempo de se apegar com Deus. Jesus está à porta. Eis que ele vem sem demora, né? Para hoje, ele já voltou para muitas pessoas. Para muitas pessoas. Tem muitas pessoas nascendo e morrendo hoje. Para alguém, ele já voltou hoje. Então, é momento da gente ficar cada vez mais pertinho de Deus, na intimidade com Deus. Para que quando as últimas trombetas tocarem e as extremidades do céu forem abaladas e a gente encontrar com o nosso Senhor, Ele chamar o meu nome e chamar o teu nome, e juntos cearemos com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Amém. Receba essa palavra, se apegue com Deus. Deus te abençoe. Deus abençoe sua semana. E fique com Deus. Agora eu tô no finalzinho da tarde. Deus me deu uma ótima noite, um ótimo descanso para vocês. Um bom dia para quem tá acordando. Uma excelente semana para quem tá começando. Para todos nós. Que Deus nos abençoe. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!